Olá, muito bom dia, como vai você? Estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa leitura, né? Hoje, segunda-feira, vamos começar a semana de uma forma muito especial. Vamos fazer aquela leitura mais minuciosa, mais detalhada e vamos pedir para que o Senhor fale conosco, né? Que o Espírito Santo nos dê direcionamento quanto àquilo que Ele quer tratar conosco hoje e eu creio que será muito especial dessa manhã. Amém? Bom, vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esse momento de leitura da Tua Palavra. Meu Senhor, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos dar direcionamento e discernimento para compreendermos as Tuas Escrituras. Meu Deus, que nossa vida, ó Pai, seja guiada por Ti e pelos Teus ensinamentos, para que a cada dia nós possamos estar mais próximos de ser a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai, imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é um livro que cresce ter sido escrito por Moisés, tá? E pouco antes de o povo saiu do Egito, né? Como sabemos, o povo de Israel ficou 400 anos cativo no Egito e Deus chama Moisés, escolhe Moisés para resgatar o povo e esse povo sai do Egito para ir a uma terra chamada Canaã, que seria uma nova terra que Deus teria ali preparado para eles. Só que pouco antes de eles entrarem nessa terra, Moisés ele escreve esse livro com alguns direcionamentos do Senhor para o povo, né, para que o povo saiba como se portar, para que o povo saiba como agir dentro da vontade do Senhor e dentro dos ensinamentos do Senhor. Então nós vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 6, que foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, e vamos destrinchar um pouquinho sobre ele. Amém? Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Aqui é Moisés falando diretamente com o povo. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e ensinamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então, desde aqui nós já vemos Deus direcionando ao povo: olha, vocês querem ser abençoados, então obedeçam. Vocês querem ser abençoados, então cumpram o que eu estou lhes ensinando. Não é uma questão de troca, tá? Não é uma questão de troca, não é uma questão de barganha. Mas entenda comigo o seguinte pensamento: se eu estou no escuro, numa sala escura, e eu preciso que tenha luz, né? Desejo claridade, o que eu vou fazer? Vou acender uma luz, uma lâmpada, um abajur, vou acender um interruptor, né? Para que então eu tenha luz, tenha o que a eletricidade pode me fornecer. Caso eu não tome nenhuma ação, essa luz permanecerá desligada. Concorda comigo? A escuridão permanecerá. Como que isso se encaixa em relação a Deus? Se eu tenho Deus que me dá paz, que me dá prosperidade, que me dá descanso, que me dá conforto, que me dá amor, se eu não busco a Deus que me dá isso, eu tenho o contrário disso, a negativa disso, que é o não isso. Então, se eu estou em trevas, eu preciso buscar onde tem luz, preciso ativar essa luz. E eu ativo essa luz dentro do meu relacionamento com Deus. Se eu estou em trevas e eu não ativo essa luz, se eu não busco a Deus, se eu não busco em Deus luz, paz, descanso, amor,
tudo que Deus me dá, tudo que Deus me oferece, através do meu relacionamento com Ele, então eu não vou ter. Não é que de Deus vai sair o mal, não é que de Deus vai sair o castigo, não é que de Deus vai sair as trevas. Acontece que se eu não busco em Deus, se eu não busco em Deus, então eu vou ter o que Deus não me oferece. Conseguiu entender? De Deus parte luz. Se eu não busco a Deus, eu não tenho luz. De Deus parte amor. Se eu não busco a Deus, eu não tenho amor. De Deus parte paz. Se eu não busco a Deus, eu não tenho paz. E consegue compreender? E era isso que Deus já estava iniciando ali, dizendo para o povo: olha, se vocês me obedecerem, vai ser assim, 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 porque eu estarei com vocês, então eu entregarei isso a vocês. E aí a gente continua. Versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência e seus filhos. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da casa em seus portões. Então aqui nós temos já um novo direcionamento quanto ao ensinamento. Não basta eu aprender, não basta eu receber, guardar para mim e viver sozinho desfrutando disso. Aqui o direcionamento é, olha, amem a Deus, mas não somente amem a Deus de toda a sua alma, com toda a sua força, mas guarde a palavra no coração e repita com frequência aos seus filhos, ensine aos seus filhos para que essa palavra passe de geração em geração e para que essa palavra alcance os mais novos, para que eles possam perpetuar e para que eles possam transmitir também essa palavra e que suas gerações possam viver sob a bênção do Senhor, sob a proteção de Deus e sob as promessas do Senhor, seguindo aquilo que Deus quer que sigam. Então, não é simplesmente entender e absorver, mas é colocar em prática e repassar esse ensinamento para que continue. Quando fala que eu amarre as mãos e prendas a testa como lembrança. Culturalmente, né, tinha sim o costume de usar pequenos trechos para ter mesmo ali como lembrete de ler de vez em quando durante as orações, isso é cultural, tá? Mas isso daqui simplesmente quer dizer, olha, não se esqueça, pratique, lembre, busque sempre, leia sempre. Nós temos a Bíblia, né? Nós temos, ó, a Bíblia. Então, o nosso papel está sempre buscando, lendo, obtendo conhecimento. Redes sociais, internet está aí para isso também, né? Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Podemos aprender muito, tá, com a internet. Lógico, né? Buscando em fontes confiáveis. Então, é de suma importância que mantenhamos esse relacionamento com Cristo, buscando sempre, nos lembrando sempre, né? Eu tenho essa pulseira aqui que retrata o plano da salvação, que é uma história que nós contamos para falar sobre o amor de Deus, né? O amarelo, já vou aproveitar aqui e explicar para vocês. Ó. O amarelo é o céu, representando o céu, tá? No caso seria as ruas de ouro. E para chegar ao céu nós precisamos ter o nosso coração limpo, né? Precisamos ter uma vida íntegra com o Senhor. Porém, o nosso coração, ele é sujo, né? Temos aqui, ó, o pretinho, né, representando sujeira, impureza, né? E como quando a gente tem um pano de prato, por exemplo, né, que a gente usa muito, ele começa a ficar sujo, fica encardido, fica preto, a gente precisa que ele seja limpo novamente, né? E aqui, ó, o vermelho é o sangue de Cristo que
purifica. Deixa eu só mudar aqui para ficar melhor de vocês verem. Pronto. E aqui o sangue de Cristo, que é o vermelho, certo? Que purifica. E aí nos torna brancos, né? O coração branco, novamente limpo, alvo, né? Como um paninho limpinho, novamente a Bíblia fala, né? Que temos que ter nossas vestes limpas, alvas, né? E logo em seguida manter o crescimento. O verde representa o crescimento, conhecimento da palavra do Senhor em oração, né? A vitamina B e O, vitamina B, Bíblia, e vitamina O, oração, que é o que vai nos alimentar e nos manter firmes na presença do Senhor. Então, tenho aqui todo o plano da salvação, né, do sacrifício de Jesus para a redenção da humanidade na minha pulseira, no meu braço. E tenho a palavra bem próxima para ensinar crianças, né, de uma forma mais lúdica, né? Ou então até mesmo adultos, para que possam entender e gravar de uma forma mais fácil. Então é isso, meus irmãos, né? É uma representatividade do que pode ser guardar a palavra, ter a palavra sempre próximo de nós. Então, continuando aqui, nós temos o versículo 10. Em breve, atenção aqui, ó, versículo 9. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Meus irmãos, nossa casa também tem que ser o local onde a palavra de Deus habita. Nossa casa também tem que ser um lugar onde a palavra de Deus é constantemente falada, onde a palavra de Deus é constantemente trazida à tona, né? Trazida à lembrança, né? Isso daqui, a palavra de Deus tem que habitar em nossos lares. Em breve o Senhor seu Deus, versículo 10. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum Deus das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor seu Deus, bem como todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos, e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aqui é reafirmando e trazendo de uma forma mais firme aquilo que o Senhor falou no início. Olha, estou com vocês, estou vos abençoando, mas é preciso que vocês também obedeçam. É necessário que vocês obedeçam para que as bênçãos venham sobre vocês. Nós vimos aqui ele dizendo, próximo aqui o versículo
20. Aqui, ó, no versículo 10 ele já começa. Que a terra onde eles estão entrando é uma terra que eles não fizeram qualquer coisa para desfrutar em relação à terra. Então, já teriam as casas, já teriam as terras preparadas, já teriam os plantios, alguns já bem encaminhados, poços já cavados, cisternas para armazenar água já construídas. Então, eles não teriam trabalho. Conseguem observar isso? O Senhor já estava dando tudo, já tinha provido tudo, já tinha providenciado tudo que eles necessitariam para viver. Era Deus dizendo: olha, quando eu dou completo. Quando eu trago a provisão, eu trago a provisão completa. Quando eu trago o sustento, eu trago o sustento completo. Se eu falo o que eu vou fazer, eu faço e faço completo. Não deixo faltando. E aqui Deus, ele não estava pedindo nada em troca, não estava pedindo sacrifícios, Deus não estava pedindo dinheiro, Deus não estava pedindo, não. A única coisa que Deus estava pedindo era obediência, gratidão, gratidão. Eu tenho certeza que você considera a pior atitude de alguém a ingratidão, correto? Concorda comigo? Você faz de tudo, você se dedica, você se doa para ajudar alguém pelo bem daquela pessoa, e aí ela te dá as costas, ela te renega, ela te exclui, te afasta, mesmo você servindo aquela pessoa. Não que ninguém seja obrigado, não. Qualquer pessoa não tem obrigação de ser fiel o tempo todo. Não, não tem. Claro, né? Estou falando nesse ponto específico. Ninguém é obrigado a ser seu amigo, né? Mas é uma situação chata, né? A gente fica aquele sentimento de ingratidão, nos sentimos magoados, né? Chateados. E é da mesma forma com o Senhor, né? O Senhor faz de tudo por nós. O Senhor provê, atende nossas orações, nos sustenta e muitas vezes ainda assim damos as costas para ele. Para ele pode até não ser em relação a outros deuses, mas às vezes trocamos o momento que podemos ter com ele por alguma distração, por alguma situação, sabe? Às vezes abrimos mão do momento que podemos ter com ele por alguma coisa que às vezes aparenta ser mais atrativa, ou por algum sentimento ruim que a gente está tendo ali no momento, ou pelo cansaço, e a única coisa que o Senhor quer é ter um momento conosco, é ter intimidade conosco, é ter um relacionamento conosco, né? E ele é muito claro, ele fala: olha, a gente era escravo, nós éramos escravos lá no Egito, estávamos trabalhando de graça, apanhando, a única coisa que a gente tinha comida, e aqui a gente tem fartura, abundância. O Senhor nos dá uma terra para chamarmos de nossa. O Senhor nos dá posses, bênçãos. Somos abençoados pelo Senhor. O mínimo que nós temos que fazer é obedecer a Deus em gratidão. E se eu puder encerrar hoje com uma frase, ou melhor, com uma palavra, seria essa: gratidão. Sermos gratos a Deus por quem Ele é. Sermos gratos a Deus por tudo o que Ele é. Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Pelo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele já fez, pelo que Ele faz, pelo cuidado, pelo amor, pela provisão, pela segurança, pela saúde, por quem Ele é em nossas vidas. O nosso Pai, o nosso Deus. Gratidão. Servir a Deus, obedecer a Deus por gratidão. E que Deus nos abençoe.